O tema da nossa mensagem é vencendo as oposições. Você pode repetir comigo? Vencendo as oposições. Não, tá fraco. Vencendo as oposições. E haja oposição. Ó, tá sim de oposição contra quase tudo na nossa vida. Tem oposição contra a sua família, contra a sua saúde, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra as suas vitórias. Está sim de opositores. Mas Deus vai falar conosco nessa noite como vencer as oposições, como vencer aquilo que tem se levantado contra nós, o povo de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Amém ou misericórdia? Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos aqui no versículo 1, no versículo 2, depois nós vamos voltar no capítulo 3. Vamos dar uma passeada aqui no capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 2, irmãos, para entendermos aquilo que Deus tem para nós. Mas fica ligado no que Deus vai falar, respira, fica prestando atenção, Deus vai falar aos nossos corações. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vamos para o 3 aqui. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Curve sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Mais uma vez nós levantamos nossas vozes a ti em oração, pedindo que venhamos a ouvir e entender a tua palavra. Mais do que isso, Senhor, nos ensina a fazermos a aplicação real da tua palavra em nossas vidas. Que a cada dia ela venha a ser como lâmpada para os nossos pés. Que cada decisão, Senhor, cada caminhada, cada passo que dermos, a sua palavra possa ser a nossa conselheira. Que ela possa iluminar cada decisão. Que ela possa iluminar cada atitude, cada comportamento, Senhor. Cada pai, cada coisa, cada reunião. Esteja a tua palavra na frente. Que tudo aquilo que vemos a tomar como decisão na nossa vida, a tua palavra seja o nosso guia. Assim nós oramos e te agradecemos. O nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar. Mas presta atenção aqui, olha para cá. Depois você deixa para ler em casa. Às vezes nós lemos um texto e já acusa a nossa atenção, e aí a gente está pregando aqui, mas tem gente lendo e aí não está ouvindo aquilo que a gente está falando da parte do Senhor. Então vamos ler juntos daqui a pouco, mas deixa para tu fazer uma leitura melhor, um raio-x da palavra dessa noite. É importante que você não só ouça, mas que você também separe. Chega em casa, você analisa. Chega em casa, você vai ver durante a semana se Deus realmente falou ao teu coração. Nós estamos vendo aqui a igreja, Atos dos Apóstolos, Atos da igreja no poder do Espírito Santo, depois do derramamento, a descida, ou melhor, o advento do Pentecoste, onde eles foram cheios do Espírito e começaram a pregar o Evangelho. O livro de Atos é um livro paralelo, faz uma transição entre os Evangelhos e as Epístolas. Nós vamos entender depois nas epístolas que eles estão escrevendo para a igreja que eles abriram na primeira, segunda, terceira missão. Vamos ver Paulo, vamos ver Pedro, Barnabé. Lucas, no livro de Atos, ele vai usar a seguinte forma: nós estávamos, o que vai nos indicar que ele não só escreve Atos, mas algumas viagens com Paulo. Lucas também estava na viagem.
Então esse paralelo entre os evangelhos e as epístolas, as cartas, ele vai ser realizado justamente no livro de Atos. Esse livro é um livro que não acabou, irmãos. A igreja continua fazendo seus atos por intermédio do poder do Espírito Santo e da pregação do evangelho. Atos do diácono Leonardo, atos da juventude, atos do pastor Claudemir, atos da liderança dos casais, atos do ministério de casais. Olha para alguém e fala assim: Atos não acabou na nossa vida. Fala para ele. Você continua, a obra continua acontecendo, a história continua sendo escrita, Deus continua operando, a palavra continua sendo pregada para a honra e para a glória do nome dele. Mas nós vamos entender que havia na porta do templo um homem que era coxo. O entendimento que nós precisamos aqui é que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E quando fala de ventre, fala de algo que ainda não saiu para o exterior, algo que estava ainda sendo formado e gerado. E a Bíblia é algo tão profundo que vai entender que ele era coxo, ou seja, ele nasceu coxo. Não é algo que acontece com ele como aconteceu com Mefibosete. Isso. Como aconteceu com ele, que foi um acidente, ele já nasceu dessa maneira. A Bíblia também vai nos relatar que eles colocavam ele na porta, ele não ia nem sozinho. Então eu entendo que o nível de deficiência dele era um nível muito elevado, porque colocavam ele na porta do templo da nona todos os dias para que ele pudesse pedir esmola. Ou seja, ele não ia andando sozinho, ele não ia se arrastando, alguém colocava ele lá. E esse era o serviço que ele tinha, que era esmolar. Ficava na porta do templo, entendia que o templo era lugar de pessoas que iriam orar, de religiosos, talvez pessoas mais caridosas do que a maioria das pessoas. E essa era a vida daquele coxo, um coxo de nascença. Todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Mas eu quero chamar a sua atenção também que este capítulo não é sobre o coxo. Pastor, o capítulo 3 é para falar do coxo? Não. O coxo, ele simplesmente estava na trajetória de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele simplesmente estava no caminho de Pedro e João. Esse capítulo 3 ele só vai acontecer porque existe o capítulo 1 e o capítulo 2. E no capítulo 1 foi colocada uma promessa sobre o povo de Deus. Por isso existe o capítulo 3. Pastor Claudemir não está aqui de agora. Tem um capítulo 2 e um capítulo 1 na minha vida. Você não está aqui de agora. Eu posso até não conhecer a tua história, mas antes do capítulo 3 da tua história houve o 1, houve o 2, e haverá o 4, o 5, o 6, o 7, para aqueles que não pararam. Amém ou misericórdia? Ninguém começou ontem. Sempre tem um capítulo anterior. De repente alguns vão te julgar porque não conhece o capítulo 1 e o capítulo 2 da tua história. Porque se conhecessem, respeitariam até mais. Isso é importante dizermos aqui também nessa noite. Quando olhamos para o capítulo 1, versículo 4, Jesus ele vai determinar que os homens não se ausentassem de Jerusalém. Jesus ele vai dar uma determinação. Ele vai dizer para eles o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Ou seja, a ordem era: fica em Jerusalém. Havia uma ordem no capítulo 1. Os irmãos, para sermos bem-sucedidos nos próximos capítulos dos atos da nossa vida, da nossa história, nós temos que atentar às ordens que Deus está dando nos capítulos anteriores. Então, algumas coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que estar atentos às ordens dadas no capítulo anterior. Pessoas querem viver o melhor de Deus nos outros capítulos, mas não estão prestando atenção naquilo que Deus está falando nos capítulos anteriores da sua vida. Jesus ele vai morrer, fazendo aqui uma retrospectiva. Jesus ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. João capítulo 20, versículo 19 em diante, nós vamos ver alguns: Pai seja convosco. Ele vai atravessar a parede, ele vai conversar com os discípulos, e durante 40 dias ele vai instruir. E aqui nós não prestamos muita atenção no que está acontecendo aqui,
Mas Jesus, morto e ressurreto, ele vai ficar no meio dos seus discípulos durante 40 dias. Entre a Páscoa ali, 3 dias, ressurreição. Em 3 dias ele vence a morte, ele vence o mundo, ele vence Satanás em 3 dias. E durante 40 dias ele vai estar instruindo o seu povo. Ele vai estar falando para eles sobre os atos, daqueles que viriam. Irmãos, eu fico imaginando Jesus ressurreto, com a marca ainda nas mãos, ele marcado, Cristo marcado por opção dele, para mostrar para os seus discípulos que realmente quem ele era, e as marcas às vezes não são para nos destruir. Fala para alguém assim, ó, as marcas te darão autoridade. Fala para ele. Tu nem sabe por que passa, tu nem sabe por que vive, mas quando se trata de evangelho, nós somos curados para curar outras pessoas, para a honra e glória do nome dele. E temos autoridade porque passamos. Falamos com convicção porque vivemos. Uma coisa é você pregar aquilo que você só leu. Outra coisa é você pregar aquilo que você leu e já viveu. Tem autoridade nesse negócio. Mas durante 40 dias o Cristo marcado vai ficar com os seus discípulos ensinando tudo aquilo que eles tinham que fazer. Ele ensinou antes, ele morre, ressuscita. Isso aqui é muito sério, irmãos. 40 dias instruindo. Esse é o meu legado. 40 dias, eu fico imaginando o que será que ele falava nos 40 dias. Imagina o nível. Jesus é Deus, sempre teve autoridade, irmãos. Mas agora ele está com a chave da vida e da morte. Agora ele está provando para eles: eu sou Cristo Nazareno, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Como eu falei, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai, ele se coloca como Deus. 40 dias ensinando. 40 dias instruindo o que o povo tinha que fazer. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha. Ele vai falar aqui o motivo pelo qual virá virtude sobre eles. Não é para eu falar em língua meia hora, não é para eu ser mais profeta do que você, não é para eu me titular alguma coisa nesse púlpito, porque para mim basta ser Claudinei, servo do Deus Altíssimo. Não sei para você, mas para mim ser servo do Deus Altíssimo está bom demais esse título. Mas é para ser testemunha. O que é testemunha? E alguém que vai apontar para as obras que ele fez. Paulo vai dizer assim, Paulo vai chegar no nível de ousadia, não vou dizer presunção. Paulo sabia quem ele era e a quem ele servia. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser testemunha é testemunhar com a tua vida quem Cristo é. Cristão, pequeno Cristo. Tu entende a tua responsabilidade, meu irmão? Nós fomos cheios de poder e autoridade. Não para ficar nos amostrando, nos intitulando alguma coisa, mas para sermos testemunha de tudo que ele fez, de quem ele é e para onde ele vai nos levar. Esse mundo vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar, vaidade de vaidade. Até nossa dificuldade na caminhada, isso vai passar. Tudo vai passar. Mas somos testemunhas vivas do que ele fez e do que ele é. Alguém no meu trabalho fala assim: olha, Claudinei, na igreja só tem ex. Eu falei: glória a Deus, somos testemunhas de quem ele é, do que ele faz, dessa palavra restauradora, regeneradora, transformadora. O evangelho ainda transforma. Tem gente pregando um montão de besteira aí fora, mas isso aí não é evangelho, é o evangelho, é o que eu acho. Mas o que a Bíblia diz transforma. Paulo vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus e também gregos. O evangelho ainda transforma, o evangelho ainda muda vidas, irmãos. O evangelho ainda dá vista, o evangelho ainda põe em liberdade os oprimidos e os cativos. Esse é o poder da palavra. Versículo 8: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 10 e 11: se recebeu a promessa porque estavam parados. Olha o que acontece no capítulo 1. Eu vou ter que passar por aqui, no versículo 10 e no versículo 11. E estando com os olhos fitos no céu, depois de 40 dias ensinando, morto, ressurreto, ele está ensinando 40 dias. Você viu na peça de Páscoa, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Ele atravessa a parede: Pai seja convosco. Ele faz algumas aparições, mas durante 40 dias ele permanece. Ele não apenas ensinou antes, morreu e ascendeu aos céus, não. Ele fica mais 40 dias.
Olha aqui o poder do discipulado, o poder da aprendizagem. Às vezes a gente bate na tecla, vem para a escola bíblica, porque na escola bíblica não é a palavra pregada, mas é a palavra ensinada. Nós entramos em questões que durante a pregação não dá para entrar. Olha o poder do discipulado. 40 dias ele continua ensinando, ele continua falando, ele continua afirmando o seu legado, mostrando o que os discípulos têm que fazer. Mas no versículo 10, 11: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto com ele se puseram 2 varões vestidos de branco. Olha, ele está falando, primeiro ele fala, fica em Jerusalém, ele ensina, agora é a ascensão de Cristo, e ele faz questão de que todos vejam a sua subida. Ele poderia desaparecer, ele poderia entrar numa parede e sumir, mas ele faz questão que as pessoas estejam olhando que para onde ele está indo agora. E ele deixa uma palavra sobre eles: recebereis virtudes. Fala para você, fala assim: receberei virtudes para ser testemunho. Ele deixa uma palavra. E agora, mediante essa palavra e todo o ensino durante 40 dias, ele agora está ascendendo aos céus. E os varões de branco, e eles ficam pasmos olhando Jesus ascendendo. Agora sim, Jesus iria sair da presença deles, mas ele ia mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que capacitaria, o Espírito Santo, que é Deus também. Versículo 11: os 2 varões de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Os 2 anjos que estavam ali, os varões de branco, vão olhar para os discípulos, vão falar assim: por que estão olhando para os céus? Esse Jesus que está indo, ele vai voltar um dia. Mas ao mesmo tempo eles estão lembrando eles que eles deveriam estar aonde? Em Jerusalém. Ao mesmo tempo que Jesus deixa uma palavra, Jesus vai dizer: elas serão revestidos de virtude, de autoridade, de poder para fazer a vontade dele. Mas às vezes só com uma palavra não é suficiente para que Deus nos mover. Deus ainda manda anjo para falar, porque está olhando para os céus, porque está parado, porque está com os olhos fitos nos céus. É difícil se mover só com uma palavra, irmãos. É difícil se mover só com uma promessa. Tem pessoas que não vão na direção da promessa, até tem a palavra, mas não conseguem se mover em direção à palavra, para ver as coisas acontecendo na sua vida. Temos dificuldade. Pastor, tem uma promessa sobre a minha vida, então se mova em direção à promessa, se mova em direção à palavra. Os anjos vão falar para eles porque estão com os olhos fitos. Esse mesmo Jesus que está vendo subir um dia vai voltar. Mas qual é a responsabilidade de vocês? Ir para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder e autoridade. Meus irmãos, eu sei que é difícil caminhar só com uma palavra. E é justamente por isso que nós não temos uma palavra. O artigo muda tudo, irmãos. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não fala: eu sou um dos caminhos, eu sou as muitas verdades. Não, ele não é. Não existe verdade, existe uma verdade. O artigo definido ele é claro: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Você não pode dizer: eu tenho uma palavra. Não, pastor, eu tenho a palavra sobre a minha vida. Se você não entender isso, é impossível se mover, porque palavras todo mundo tem, irmãos. Mas quando você entende que não tem uma palavra, mas tem a palavra, você se move em direção àquilo que Deus falou para você. Os anjos aparecem, tem que se mover. Quer ver mudança na sua vida? Acredite que você não tem apenas uma palavra. Qualquer promessa, você tem sobre você a palavra. Se foi Deus quem falou, Ele vai cumprir. Não é homem, não é filho do homem para que se arrependa, mas é Deus poderoso para completar toda boa obra sobre nossas vidas. Mas olha para alguém e fala assim: meu irmão, começa a se mexer. Fala para ele: tu tem a palavra sobre a tua vida, não é uma palavra. Tu tem a palavra que pode mudar tudo. Um artigo muda tudo. Eles vão entender para onde eles têm que ir, irmãos.
Capítulo 2, eu falei que o 3 dependia do 1. Eu falei que aquele homem coxo, a história até começa com ele, mas não é o capítulo dele. Ele só estava no lugar certo e na hora certa. Capítulo 2. Vou dar ênfase ao capítulo 4. Jesus morre, vem abaixo, Jesus morre. Primeiro dia da semana ele ressuscita. 3 dias. 40 dias desses dias ele ensina. E mais 10 dias, já com Leonardo, eles oram por revestimento dos céus. Irmãos, tem coisa difícil é quando tu começa a orar e parece que não tem ninguém do outro lado, irmãos. Se tem coisa difícil é você ter a palavra, mas nada está acontecendo, irmão Jefferson. Se tem coisa difícil na nossa vida é ter a promessa, você está orando e o negócio não acontece. O negócio parece que não anda. O negócio parece que não evolui. Pastor, eu creio que eu não tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu estou orando, mas nada acontece durante 10 dias. Vem Espírito. Vem virtude. Vem poder. Cumpra-se a tua vontade, Senhor. Fala assim, 10 dias. Tem gente orando mais. Tem gente que está orando há anos. Tem a palavra, mas ainda não aconteceu. Eu não tenho uma palavra não, pastor. Eu sei que eu tenho uma palavra. Eu entendo o artigo, mas ainda não aconteceu. Oraram durante 10 dias. E aqui é o pior momento. É quando você tem a palavra. É quando você tem a promessa, mas as coisas ainda não aconteceram. No ano de 2012 eu fui para Manaus. Em 2013 Deus falou, estou preparando um povo para ti. É por isso que eu não posso reclamar, irmãos. Venha como vier, viu de Deus. 2014, estou preparando um povo para ti. 2015, estou preparando um povo para ti. 2016, estou preparando um povo para ti. Ainda me vai um varão lá pregar e fala assim, estou amassando barro. Não é barro do púlpito. Meu pastor, olhei para ele, baixei a cabeça. Glória a Deus. Irmão, não sou magoado com tudo que ouço. Principalmente quando veio de Deus para a minha vida, eu como. Baixo minha bola, desço, entendo que é Deus tratando comigo. Pastor, mas Deus não envergonha ninguém, mas a gente ouviu como ele falou, aí é com ele. Deus deu para ele e ele falou do jeito que ele achou que ele tinha que falar, e já não é mais comigo, mas era para mim. No ano de 2017, vou pregar num lugar e se levanta alguém, olha para mim, olha para Janice, já preparei o povo para ti. Aí ficou mais esquisito ainda. Porque tu não enxerga isso. No mundo natural não existia nada. No mundo natural não. Mas no mundo sobrenatural, espiritual, ele já tinha. E é por isso que eu e a pastora Janice não podemos reclamar da tua vida nem do teu jeito. Porque eu estou entendendo desde 2013 que esse é o povo que Deus preparou para nós. Pensa que vem fácil? Pensa que vem pronto? Pensa que vem lapidado? Não, tem que pregar, irmãos. Vem não. Tem conflito. Tem batalha, tem confronto. Mas você é o povo que Deus escolheu para esse lugar, acredite. Isso não é de ontem não. Isso é a palavra. Desde 2013, não é uma palavra, é a palavra. Eu vi o sobrenatural se configurando. Eu vi o que não era físico sendo físico. Eu vi o que não tinha porta, nem parede sendo feito. Do sobrenatural para o natural. Porque nós temos sobre nós uma promessa. Você tem sobre a tua vida a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra, é a palavra dele. Você tem a palavra. Mas temos que nos mover em direção ao milagre, em direção ao que ele tem. Não adianta culpar marido, culpar esposa, culpar filho, culpar a situação financeira. Se mova. Se você entende que é Deus falando, se mova. Para de botar a culpa nos outros. Para de botar a culpa no ministério. Para de botar a culpa no pastor, na pastora. Para de botar a culpa na igreja. Se tu tem a palavra, então se move em direção a ela. Para que se cumpra o que Deus tem na tua vida. Eu vi Deus trazer do nada, Deus realizar. Vida de pastor não é fácil não, irmãos. Acho que quem eu seria se não entendesse a palavra que está sobre a minha vida? Quem você vai ser se não entender a palavra que está sobre a tua vida, sobre a tua casa,
sobre o teu ministério. Capítulo 2. Oraram durante 10 dias. Vem Espírito, vem virtude. Chegou um momento que o próprio Deus fala: vai Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não veio um barulho, não era um vento, era um barulho como de um vento impetuoso. Línguas partidas de um fogo tomaram todos eles, em meia oração. 10 dias orando. Por que tu quer resposta para ontem? Sabe por que alguém que morreu e ressuscitar ficar contigo 40 dias? Eu também não. Ensinar 40 dias a cultura dos céus. Pastor, porque eu sou assim? Tu era. Quando você vem para Ele, tem que deixar Ele trabalhar na tua vida, te transformar, mudar. Evangelho é confronto e restauração, renovação. Comigo é assim, fez, eu faço. Tu era assim, ó, entende isso? Não haverá mudança sobre ti. Cultura não é mais da terra, não é mais o que você acha, não é mais o que você pensa. Pastor, ninguém prega isso, mas é o que está na Bíblia. É restauração, é regeneração, é santidade. É pegar um Paulo de perseguidor para sofrer pelo Evangelho. Evangelho é isso. Se tu ainda é muita coisa que era, está faltando muita coisa para mudar. Tem que deixar Deus transformar, Deus trabalhar como Ele quer na nossa vida. Veio o Espírito, línguas repartidas como de fogo. Naquele dia, Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, o 50º dia após a Páscoa, 50, Pentecoste, veio o Espírito sobre a igreja que estava ali reunida. Mais ou menos 120 pessoas, depois me corrija os professores, mais ou menos, não estou falando que era exatamente isso. Pessoas de todas as cidades estavam ali, de todos os lugares. Viu eles falando na língua deles, na língua original das pessoas que estavam ali, sem ser daqueles países. Poder de Deus, promessa, a palavra estava se cumprindo. Vai dizer no versículo 4 de Atos capítulo 2, versículo 4: se tem irmãos que falavam como o Espírito lhes concedia. Se tem algo difícil é falar aquilo que o Espírito concede. Olha, se tem um desafio para a igreja, é só falar aquilo que o Espírito está concedendo. É não botar nada que venha da gente. Irmão, se tem algo que a igreja precisa pensar, é em começar a só falar aquilo que o Espírito concede, aquilo que Ele quer. Era como o Espírito ordenava. Tem pessoas que se colocam em situação difícil porque falam demais. Falam aquilo que Deus não está mandando, falam aquilo que acha, fala aquilo que sente, e emoção não tinha nada a ver com o dia de Pentecoste. Emoção estava de fora, aquilo ali era o Espírito agindo, era o Espírito trabalhando no meio do povo. Falavam em línguas repartidas como de fogo, como o Espírito lhe concedia, era como o Espírito queria, era da maneira dele, era do jeito dele. Tem coisa difícil hoje, é só falar o que o Espírito manda. Estamos encharcados no nosso eu, sempre colocamos algo a mais, aquilo que não deveríamos falar. Estamos entrando em questões. Meus irmãos, a pessoa que muito fala se coloca em situações desnecessárias. Por isso que a Bíblia fala de equilíbrio, fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança, sinônimo de equilíbrio. Pastor, por que a Bíblia é tão equilibrada? Servimos a um Deus equilibrado, irmãos. Um Deus que fez o homem e mulher e filhos. Pai, Filho e Espírito Santo. Manhã, tarde, noite. Corpo, alma e espírito. Esquerda, direita, centro. Fala para alguém assim: equilíbrio. Quando nós olhamos, tem equilíbrio. Nada desequilibrado. Deus é um Deus de equilíbrio, irmãos. Vem o Espírito. Pentecoste. Tem coisas que não vão mais se repetir daquela maneira. Pastor, Pentecoste é um tipo de avivamento? É. Mas às vezes a gente ora, faça como no dia. Não, tem coisas que não vão ser mais daquela forma. Mas vem língua repartida como fogo.
E a Bíblia vai dizer que alguns ficaram maravilhados quando viram aquilo acontecendo. Pastor, o senhor falou que o tema é vencendo as oposições. Ainda não vi oposição aí ainda. Você vai ver. Alguns ficaram maravilhados, viram pessoas falando a sua própria língua. Tinha gente de toda parte. Mas no versículo 13 vai dizer o seguinte: e outros zombando diziam: estou cheio de mosto. Outros zombando, alguns maravilhados, e outros estavam zombando. Estão embriagados, estão bêbados, não estão normal. E aqui nós precisamos entender que não há unanimidade em nós. Olha para alguém e fala assim: você não é unânime. Fala para ele: de 10 pessoas vai ter 1 ou 2 que não vai ir com a tua cara. 8 vão te amar, mas alguém vai se levantar e vai falar ao seu respeito. Eles começaram a falar em novas línguas, estavam cheios do Espírito. Deus estava movimentando no meio do povo, mas tinha gente do lado de fora falando que era embriaguez. Sempre vai ter alguém do lado de fora duvidando do que Deus está fazendo dentro. Mas entenda isso de Deus para a tua vida. Independente de quem se levanta fora, não muda o que Deus está fazendo dentro. Você não entendeu ainda. Independente do que estão falando fora, Deus não vai mudar o que está fazendo dentro. Enquanto alguns diziam eles estão embriagados, o poder descia, Diácono Monteiro. Enquanto alguns diziam eles estão embriagados, Deus estava operando. A gente não pode deixar quem está fora querer mudar o que Deus quer fazer dentro. Não interessa o que eles estão falando fora. Eles não têm a palavra que você tem. Não receberam a promessa que você recebeu. Quem recebeu a palavra é quem estava dentro, não é quem estava fora. Se para quem estava fora é embriaguez, se para quem está fora você é louco, se para quem está fora você perdeu a estribeira, não vai mudar o que Deus está fazendo dentro. Irmãos, eu sinto a autorização para falar para você. Tu tem que continuar prosseguindo sem olhar para o que estão falando, porque eles não têm o que Deus falou para você. A palavra foi para você. Olha para alguém e fala assim: a palavra foi para você. Estão de fora falando, é embriaguez. Deus está derramando unção dentro. Estão de fora estranhando. Os 120 estão cheios da presença. Estão falando em outras línguas. Estão recebendo de Deus. E quem está fora está falando mal. Mas quem está fora não tem a palavra que você tem. Os opositores até se levantarão, mas não receberam a palavra que você recebeu. Não queira que eles entendam. Não queiram que eles saibam, porque eles não sabem. Quem recebeu a palavra foi você. Se você começar a se preocupar com o que estão fora, você vai perder o privilégio de experimentar o que está dentro. De Deus para a vida de você nessa noite. Essa palavra falou muito ao meu coração. Os de fora vão se levantar, mas não entendem o que Deus tem para a tua vida dentro. Fica preocupado com os de fora e perca o privilégio de estar dentro. Então ali, ó, dentro. Precisamos parar de nos desculpar da forma que somos usados. Quem está fora não entende a palavra que Deus colocou dentro de você. Para de se desculpar da tua forma de pregar. Para de se desculpar da tua forma de orar. Para de se preocupar da tua forma de fazer algo. A gente se preocupa muito em dar satisfação a quem está fora. Estamos desvalorizando o que Deus colocou dentro de nós, irmãos. Havia algo acontecendo para quem estava dentro. E tu não tem que estar dando satisfação para quem está fora. Quem está fora não entende a palavra que você recebeu, porque tu está dentro e eles estão fora. E tem gente se dando desculpa. Tem gente se preocupando com os que estão fora estão pensando. Os críticos, os opositores do que Deus tem dentro. Tu vai perder o privilégio do que Deus quer fazer dentro, porque está olhando para fora. Fica ligado. Volta. Olha para dentro, olha para a promessa. Lembra que você tem a palavra. Mesmo tendo a palavra, eles vão se levantar. Mesmo Deus fazendo promessa, eles vão se levantar, porque eles não entendem. O que foi falado para você, eles não entendem. Não se preocupa com o que está fora. Tem o privilégio dos que estão dentro. Glória a Deus. Aí Pedro vai se levantar. Porque agora esse Pedro não é o que negou Jesus mais. É o Pedro que entendeu que ele tem a palavra. E essa palavra que ele tem é Deus da pesca maravilhosa.
Não é de quando ele negou, quando o galo cantou 3 vezes. Irmão, o que Deus faz, ele não volta atrás não, irmãos. Deus falou para Pedro, de agora em diante será pescador de homem. Negando ou não, ele tinha a palavra, uma promessa sobre a vida dele. O Pedro que se levanta agora é um Pedro cheio do Espírito Santo. É um Pedro que vai falar assim, não estamos embriagados não está se justificando não. Porque quem é sarado não se justifica, ele compartilha aquilo que ele tem dentro. Você entendeu o que Deus está falando? Tu é sarado? Para de se justificar, compartilha o que Deus colocou em você. Pedro começa a pregar. 3.000 almas são acrescentadas ao Evangelho. Pedro começa a falar, isso aqui não é embriaguez não. Isso aqui é a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. É o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. É isso que está acontecendo aqui. Olha para cá, irmão, não se dispersa não. É isso que está acontecendo aqui. As críticas de fora não vão impedir o que Deus vai fazer dentro. Não adianta. Pode se levantar os críticos que forem. Tem crítico de fora e tem crítico de dentro da igreja. Mas o que Deus vai fazer, Ele vai fazer, não importa. Ele vai fazer. Nós temos a palavra sobre nós. No capítulo 3, agora vamos voltar para o 3. Derramou unção, derramou poder. Vai dizer que eles estão indo para o templo orar. Eles não estão satisfeitos só com o capítulo 1 e o capítulo 2. Eles querem viver agora o capítulo 3. Houve derramamento do Espírito, eles podiam ficar, foi derramado. Mas estão indo para onde? Para o templo fazer o quê? Ser usado por Deus para levantar o coxo? Não. Isso aí foi consequência. Estão indo para o templo o quê? Orar. Porque nós não podemos estar satisfeitos só com o evento. O congresso de mulheres vai passar. Mas as mulheres têm que continuar o quê? Orando. A igreja não tem que viver só de evento. A igreja não tem que viver só, ter um propósito de uma semana. Tem gente que vive procurando propósito, irmão. É o propósito dos 7 mergulhos. É o propósito dos 7 castiçais. Irmão, a igreja não tem que viver só disso. Tem mais um capítulo para nós. Olha para alguém, tem mais um capítulo para você. Deus derrama hoje, mais um amanhã. E o depois de amanhã? Eles não estavam satisfeitos. Capítulo 2 de Pentecostes. Pedro e João estão subindo para onde? Para o templo. A hora 9. A hora terça, 9 horas. A hora sexta, mais 3, meio-dia. A hora 9, 15 horas da tarde. Se é difícil chegar na manhã de oração sexta-feira, irmãos, imagine para o templo 15 horas orar. E receberam do Espírito Santo. Estavam indo para onde? Orar. A unção de ontem conta muito, mas hoje é outro dia. É de glória em glória, irmãos. Amanhã não tem culto de domingo. Quarta tem culto, mas sexta tem oração. 15 horas. Naquele lugar ali, a área geográfica, imagina o sol, 15 horas. Eles indo para o templo. Acabaram de ser revestidos de poder e de autoridade. Pedro abre a boca, 3.000 almas. O mesmo Pedro. Então alguns vão dizer assim, Pedro era ignorante, irmãos. Ele aprendeu com o verbo vivo, irmãos. Tem noção do que é isso? Quem foi professor de Pedro? Já Leonardo? Que é isso, irmão? Paulo trabalhou, estudou na escola de Gamaliel, teólogo, versado no Antigo Testamento. Mas quem ensinou Pedro? Foi quem? O próprio verbo. Ele aprende com a própria palavra, irmãos. Ele abre a boca, 3.000 almas vêm para o Evangelho. O que é isso? O mesmo Pedro, o pescador, o que dizem que é rústico, mas eu já começo a ver, depois Jesus entrou na vida dele, eu não vejo Pedro, não consigo ver Pedro dessa maneira. Quem estudou com Cristo não pode ser alguém normal, irmão. Não tem como. Ele aprendeu com o próprio verbo, a própria palavra ensinou ele. Jesus é a palavra, é o verbo vivo, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. O professor de Pedro não foi Gamaliel, irmão, não veio grego, né? Quem ensinou Pedro foi Cristo. Ele abre a boca e mais de 3.000 almas vêm para o Evangelho. Isso aqui é professor, o grande mestre, a própria palavra ensina Pedro. Paulo vem depois, Pedro é ensinado por Cristo. Cheios
cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Ele vai subir o templo. Quem é que sobe o templo? João e Pedro. Pedro vai orar e João vai brincar? Pedro vai orar e João vai o quê? Não adianta você ser cheio do Espírito aqui hoje e amanhã está misturado com aquilo que não te edifica. Não adianta. Que isso, pastor? Deus não faz acepção de pessoas para salvar, não. Mas a Bíblia diz assim: onde com sábio será sábio, onde com tolo será tolo. Cuidado com quem tu anda, porque ser cheio do Espírito hoje e amanhã está andando com gente que isso tudo vai embora. Quem estava junto? Pedro e João foram cheios do Espírito e andavam o quê? Juntos. Tinham um propósito e andavam o quê? Juntos. Porque o propósito os juntou. Agora às vezes a gente é cheio do Espírito, mas anda com quem só fala besteira. É cheio do Espírito, mas anda com quem não tem parte com Deus. Está cheio da presença hoje, mas amanhã está andando com quem só xinga, blasfema. Que isso, pastor? Se eu não andar, eu não consigo pregar. Uma coisa é você ir lá e pregar, outra coisa é você andar junto o tempo todo. Dona Sônia dizia para mim que meu filho que se mistura com pouco come farelo. Eles andavam juntos. Pedro e João andavam juntos. Irmãos, a sua companhia vai ditar o lugar onde você vai chegar. Cuidado. Cuidado. Quem você anda também vai ditar o lugar onde você vai chegar. Pedro e João estavam andando juntos. Sobe ao templo para orar na hora da nona. Eles sobem, 15 horas. Vamos para a oração das 15. Vamos para amanhã de oração, 9 horas da manhã. Veio eles andando. Nem chegaram no templo. Acharam um coxo na porta do templo. Nem chegaram. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Irmãos, nós não começamos a obra do Senhor quando chegamos aqui, não. Eles estavam no caminho de onde? Do templo. E tiveram que dar testemunhos que Deus era no caminho. Não adianta só chegar no templo e ficar santo no templo. Da casa para cá tem gente precisando de Jesus no meio do caminho. Da tua casa para cá tem gente na esquina precisando de uma palavra. Tem gente na rua precisando de uma oração. Por onde você passar vai ter sempre alguém precisando. Então, no meio do caminho, na nona, na entrada, na porta, ali está o coxo. Vendo Pedro e João e entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, irmãos, da tua casa para cá tem muita gente que você precisa fitar os olhos. Temos que abrir nossos olhos, irmãos. O Evangelho não é um Evangelho só do nosso umbigo e da nossa necessidade. Eu preciso, eu quero, eu acho, eu vou. O Evangelho é algo para ser compartilhado. Você sai da sua casa e tem gente na esquina precisando de uma oração. E eu creio aqui que alguns vão viver esse tipo de experiência. Alguns já estão vivendo. No mercado tem gente endemoniada. Olha, está acontecendo alguma coisa, ora ali, tem que chegar e orar. Porque naquele momento a autoridade é você. Tu vai sair na rua, vai ter gente tentando suicídio. Quem vai ter que ir lá falar com ele é você. Você que anda com a Bíblia, e não adianta. Quem anda com a Bíblia vai olhar, ok, tem um crente ali. Fitou os olhos nele. Não era só no templo a santidade, era no caminho. Estavam cheios. Quem está cheio até no caminho, Deus vai trabalhando, irmãos. Vai sair daqui para casa e tem gente te olhando. Tu vem pro percurso da igreja, nem sabe por que anda tanto, mas tem gente bem olhando para você. No outro dia eu passei ali perto da igreja do pastor, na rua da minha sogra, ali subindo ali a bacia, aquela igreja grandona, aquele pastor que tem o bigodinho. Gordinho, não, pastor Luiz não, mais embaixo. Pastor Caçoar. Como é que é o nome? Itaçoá. E eu passando ali, ele falou assim, ó, quem me dera na minha igreja ter crente igual a você. Eu falei, vou lá para o outro lado. Ele, é por isso que eu estou falando. Tem sempre alguém fitando os olhos em você na caminhada. Está achando que tu está andando por andar? Eu estou andando só porque Deus não me deu o carro. Eu estou indo daqui para lá, tem gente te olhando vindo na chuva. Tem gente olhando para você vindo no frio. Tem gente olhando para você com a Bíblia, ó, caminhando. Tem gente fitando os olhos no teu testemunho, você que não sabe.
Ele falou: quem me dera ter crente assim, eu vi de vocês passando aqui há anos. Não tinha carro naquela época não. Eu subi a rua inclinada, que vem lá da bacia para Carruiara, ela faz assim com o carrinho de mão aqui, ó. Júlia carrinho de mão, Lívia carrinho de mão do outro lado. De vez em quando o Walter aqui, ó. Babou muito na minha cabeça o Walter, tá? Venha dormindo aqui, ó. Agora ele tem que me levar na corcunda. Agora não dá pra mim mais não. Arreia. Mas nem sempre foi essa história. Vindo lá do outro lado. Carrinho de mão, pitbull já correu atrás, já repreendi cachorro na rua, irmão. Pitbull querendo pegar essas crianças, tu tá repreendido, o cachorro voltava e dava endemoniado, irmão. Guerra. Mas tinha gente olhando para o nosso testemunho. Fala assim, ó, tem alguém fitando os olhos em quem você é diante de Deus. Preste atenção. Tem gente te olhando, irmão. Tem gente olhando para você, tá achando que não, mas tem. Fitando os olhos nele. Fitando os olhos nele. Olha para nós. Quantos podem dizer para alguém que está precisando, olha para mim? É autoridade, irmão. É saber com quem anda. É saber quem rege a sua vida. Esse nível de autoridade muito crente não tem. De chegar para alguém, olha para nós. Olha para nós, olha para mim. Essa é a palavra. E olhou esperando receber deles alguma coisa. Olha só o que acontece aqui, irmãos. Ele ficava ali para pegar o quê? Ouro e prata. Então quando ele fala olha para nós, ele olha esperando receber alguma coisa. Ele queria tudo, menos Pedro, com a frase que já vai frustrar o coxo. Pedro vai olhar para ele e vai falar assim, ó, não tem ouro nem prata. O que ele queria? Ouro, que esmola, que é o quê? Dinheiro. Pedro já vai começar com confronto. Evangelho é confronto. Não pira o cabeção não, não fica doido com isso não. Evangelho é confronto. Não tem ouro nem prata, já frustra logo. Ele queria ouro e ele queria prata. Ele estava ali para pegar o quê? Dinheiro. Pedro vai começar o discurso frustrando o coxo. Não tenho ouro e não tenho prata para te dar. Irmãos, ele podia falar para Pedro assim, olha, se tu não tem ouro nem prata, não precisa me dar mais nada não. Porque em meio a um diálogo, ali está acontecendo um relacionamento. Ele recebia o que Pedro tinha se ele quisesse. Pedro já falou que não tinha o que ele queria. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que eu não tenho que ser moldado àquilo que você quer, mas àquilo que a igreja precisa diante de Deus. Nem sempre você vai ter o que uma pessoa quer, mas Deus não te chamou para ser moldado àquilo que as pessoas querem. Deus te chamou para ser moldado àquilo que a igreja precisa. Tem pessoas deixando de lado o que Deus colocou dentro dela para ser o que os outros querem. Ninguém tem a obrigação de ser o que as pessoas querem. Eu não sou pastor Claudemir, não é o pastor que eu quero. Não, tem que ser o pastor que você precisa. Pedro não tinha o que ele queria. João não tinha o que ele queria. João tinha o que ele precisava. Diácono Leonardo não tem que ser o líder de juventude que a juventude quer. Nem tem que ser moldado aquilo que a juventude quer. Diácono Leonardo tem que ser o líder que a juventude desse lugar precisa diante de Deus. É isso que ele precisa ser. Nós estamos abrindo mão do que Deus colocou dentro de nós, irmãos, para sermos moldados aquilo que as pessoas querem. Eu acho que a pastora Janice deveria fazer assim. Eu acho que ela deveria, não, ela tem que ser aquilo que Deus chamou ela para ser para esse lugar. Os diáconos desse lugar, a liderança de casais, não tem que ser moldada aquilo que os casais querem, mas aquilo que os casais precisam. A palavra dessa noite não é o que você quer, não tem que ser o que você quer. Porque o que aquele coxo queria era prata e ouro. E se Paulo, se João e Pedro dessem que ele queria, seria aleijado até o fim da sua vida. Tem gente aqui que se Deus for dar o que Ele quer, irmãos, nada na vida dele vai mudar. Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Os irmãos têm que ser humildes para receber, irmãos. Aqui está acontecendo um relacionamento. Ele poderia falar, olha, Pedro, para de falar porque o que você tem
você tem. Eu não quero saber a verdade que você carrega. Eu quero ouro, eu quero prata. A sua verdade não me interessa. Mas quer saber de uma coisa? Ele ficaria aleijado até o dia da sua morte. O problema é dele. Eu quero te autorizar no nome do Senhor a prosseguir aquilo que Deus tem na tua vida. Não seja o que os outros querem, seja o que os outros precisam. Saul era o rei que o povo queria. Davi era o rei que o povo precisava. Entre ser aquilo que as pessoas querem e ser aquilo que as pessoas precisam, é melhor ser aquilo que Deus quer e as pessoas precisam. De verdade. O problema seria de quem? Se ele não fosse humilde para receber, seria de quem? Dele. Sabe quantos outros coxos Deus levantaria para ser curados? O que mais tinha era coxo naquela época. Mas ele entra para a história porque é humilde para receber. Ele entra para a história porque é humilde para ouvir. Deus está dando autorização para o ministério de mulheres continuar a caminhada. Se tem gente que não é humilde demais para receber nem para ouvir, Deus vai levantar quem é e vai botar no caminho de vocês. Deus está dando autorização para o ministério jovem prosseguir. Se não querem ouvir, Deus vai levantar e vai trazer quem ouça. O problema é de quem não quer o que Deus colocou em vocês. Aí é com ele, não é mais com você. Se não quer o que Deus colocou diante desse ministério, não tem problema não, Deus vai levantar pessoas que queiram. Mas vai perder a chance de ser curado. Vai perder a chance de ser sarado. Vai perder a chance de ser refeito. Talvez eu não tenha o que você quer. Mas talvez esse ministério tenha o que você precisa. E você não entendeu ainda isso. Pedro vai olhar para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa dentro de mim. Eu tenho algo recebido no dia de Pentecostes. Você não sabe o que Deus falou para mim. Você não sabe o que Deus colocou dentro de mim. Você não sabe o ministério que Deus está levantando para mim. É o que Pedro está falando para ele. Não tenho ouro nem prata, não tenho o que você quer. Mas um dia, Jesus entrou no meu barco e falou que ia ser pescador de almas. Mais para frente ele morre, eu nego. Daqui a pouco eu estou sendo revestido dos céus e ele colocou algo dentro de mim. Falou que eu receberia virtude e que eu seria testemunho dele. Você não estava, mas eu tenho. Meu irmão, a rejeição de alguns não vai mudar o que Deus tem na tua vida. Alguns vão rejeitar o que você tem. Tem gente que você vai se apresentar não tem ouro nem prata e não vão querer o que está em você. Mas isso não muda o que Deus já colocou. Não quer, não vai ser curado. Não quer, não vai ser sarado. Mas isso não muda quem nós somos. Deus tem uma promessa e colocou algo dentro de nós. E isso não vai mudar. Pode até te rejeitar, mas não muda. Oh glória! Pode até não querer ouvir a palavra que Deus está ministrando da tua boca, mas não vai mudar. Deus colocou algo especial dentro de nós. Vai perder a chance de mudar a vida. Aquele coxo não tinha obrigação nenhuma de ouvir. Ele não tinha obrigação nenhuma de receber. Mas jamais andaria. Deus iria curar outras pessoas, irmãos. Mas tem gente parando por rejeição. Tem gente dando pouco valor ao que Deus colocou dentro dele porque está sendo rejeitado por alguns. Porque alguns não querem receber o que Deus colocou nele. O que Deus colocou em nós é precioso demais, irmãos. Para pararmos por causa de rejeição. Tem algo especial em cada um de nós. Nós temos uma palavra. Não é uma palavra, não, é a palavra. Sabe o que ia acontecer se aquele coxo falasse assim: olha, não precisa. Pedro ia andar e Deus ia colocar outros coxos na vida dele. Ia se cumprir a vontade de Deus na vida dele da mesma maneira. Sabe qual é o principal opositor do que Deus tem na nossa vida? Somos nós. Que permitimos, irmãos, que a rejeição de algumas pessoas pare o que Deus já colocou em nós. Olha para alguém e fala assim: não permita que a rejeição das pessoas pare o que Deus colocou na tua vida. Não permita. Foi Deus quem colocou. Te aceite ou não, queira ou não, que Deus colocou em você, foi Ele. Se foi Ele que colocou, não tem o que fazer.
não quer ser curado, aí o problema é teu. Deus vai levantar outras pessoas que querem ser curadas. Isso é evangelho, irmãos. Humildade para receber. Um relacionamento, via de mão dupla. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta. Agora não precisa mais pedir. Sabe, tu acha que sabe o que quer, mas eu acho que eu sei o que eu quero. Deus sabe o que a gente precisa. Melhor do que pedir é poder correr atrás do teu sustento. Vai dizer a Bíblia: e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Pedro tem a palavra. Pedro declara a cura. Pedro sabia que Jesus ia fazer, mas mesmo assim ele dá. Porque aquele coxo não sabia andar. Olha o detalhe. Ele era coxo desde o... Quem nunca andou não sabe andar, irmãos, ainda que seja curado. E aqui Deus me ensina mais uma coisa: quem foi ensinado sabe ensinar. Lembra que eu falei que as marcas trazem autoridade? Quem aprendeu sabe passar. Pedro estende as mãos, e só firma artelho quem tem um artelho firmado. Só firma pés quem está com os pés firmados na rocha que é Cristo. Quem não está não consegue fazer. Tem pessoas que até te agradam, mas se não está com o pé firmado, nada pode fazer por você. Porque eu nunca vi um cego levar outro cego, nem um manco levar outro manco, nem um coxo levar outro coxo. Só firma pé quem está com o pé firmado. Só coloca artelho firme quem já teve os seus firmes também. Só é usado para curar quem está curado e sabe o processo, sabe aquilo que Deus faz na vida de cada um. Deus está dando autorização para levantar alguém, irmãos, mas é só quando você estiver firme. Não fale daquilo que você não entenda. Não fale de lugares onde Deus não te colocou. Não critique pessoas que estão em posição que você não está. Você não sabe o que está falando. Só vai conseguir firmar pessoas quando tu estiver firme também. Os opositores se levantam todos os dias contra nós, mas cabe a nós saber a palavra que foi colocada dentro de nós. Você tem uma palavra. Está até embaçado agora, isso não muda. Está embriagado, isso não muda o que Deus já colocou. Está esquisito, isso não muda o que Deus tem para fazer. Não muda. Os de fora não conseguem mudar o que Deus já colocou dentro. Deus vai trazer pessoas. Eu quero falar para você do ministério: você está autorizado a continuar com aquilo que Deus já colocou dentro de você.